Bom dia, professor. Bom dia, El. E aí, tudo beleza? Tudo. O senhor? Joia. Tudo tranquilo, graças a Deus. Aguardar o pessoal chegar aí para a gente começar. Bom dia, Matheus. Bom dia, professor. Bom dia, Ana. Aguardar. Bom dia. Bom dia, querida. Vamos aguardar um pouquinho aí o pessoal chegar. E a gente começa. Dá mais um minutinho. E aí a gente começa. Bom dia, Débora. Bom dia, Maria Eduarda. Duda. Bom, vamos lá. Deixa o Eric entrar aqui que a gente começa. Bom dia, Eric. Vamos lá. Bom, meus queridos, essa aula de hoje é para a gente concluir gravitação universal, tá? Eu passei o cronograma para vocês dessa semana e não sei se vocês observaram, quem não observou, dá uma olhadinha lá. Na sexta-feira eu vou postar para vocês no Eclés uma atividade avaliativa, tá? Essa atividade avaliativa é uma lista de exercícios, como a gente já fez anteriormente. Desculpe. Como a gente já fez anteriormente, só que essa conta como uma avaliação. E aí o que, que vai acontecer? Eu vou dar um prazo maior para vocês responderem essa lista, tá? E vocês vão ter que me enviar o cálculo. Então, não vai ser... Desculpe, estou mal aqui de gripe. Não vai ser no CPB prova, essa avaliação, tá? Então, quem vai corrigir sou eu, na outra quem corrige é o sistema. E aí, por isso que vocês não mandam os cálculos. Então, essa daí agora, quem vai corrigir sou eu. E aí eu preciso que vocês me enviem os cálculos, tá? Por esse motivo eu estou dando um prazo maior, estou dando um prazo de uma semana. Então, eu vou postar na sexta-feira, dia 13, e vocês vão poder me enviar até o dia 20, a outra sexta-feira. Vocês vão ter uma semana para fazer essa atividade e me enviar os cálculos, as respostas e os cálculos, tá certo? Então, essa atividade vai ser postada na sexta-feira, conforme o cronograma, e vai estar lá no Eclés. Aí vocês entram, baixam a atividade, responde e me envia as respostas da atividade com os cálculos, com os respectivos cálculos, certo? Até o dia 20. Essa atividade avaliativa é sobre a nossa gravitação universal, que a gente está concluindo nessa aula de hoje, tá ok? Amanhã a gente vai dar a entrada num novo conteúdo, introdução a um novo conteúdo que é equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico.
equilíbrio de corpos na natureza, tá? A gente vai falar de torque, das formas de equilíbrio que os corpos podem estar submetidos, certo? Bom, deixa só o Luigi entrar aqui. A gente continua. Então, o que, que vai acontecer? Essa aula, para concluir isso aqui, tá? Nós iremos concluir hoje essa parte de gravitação. Então, o que, que falta a gente falar sobre gravitação? A gente falou das leis de Kepler, tá? Passamos exemplos sobre isso. Falei da lei de gravitação universal de Newton, que complementa esse estudo de Kepler. Então, também passei questões e exemplos sobre isso. E agora a gente vai para as considerações finais, as conclusões desse conteúdo. Então, veja bem, a gente viu que Kepler, ele determinou que a órbita ao redor do Sol era uma órbita elíptica, tá? Então, o Sol descreveu uma órbita elíptica, o Sol não, desculpa, os planetas em torno do Sol descreviam uma órbita elíptica e o Sol ocupava um dos focos dessa órbita, tá? Aqui nós temos a órbita elíptica, o periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, e o afélio, que é o ponto mais afastado do Sol, como a gente já havia comentado para vocês, tá? Bom, mas por que que nós fazemos o cálculo em cima do movimento circular? Então, vocês observaram que todos os cálculos que nós fizemos estavam utilizando princípios e equações de movimento circular uniforme. Se é elíptico, por que a gente está usando a equação de movimento uniforme, circular uniforme? Porque o círculo, a circunferência, ela também é uma elipse, tá? Só que é uma elipse de pequena excentricidade. Então, o que é uma elipse de pequena excentricidade? É uma elipse que é pouco achatada. Então, se essa elipse aqui, que é muito achatada, tá? Ela é de grande excentricidade. Então, você vê que ela tem uma conformação oval. Então, isso daqui é uma elipse de grande excentricidade. Se ela tivesse mais aberta, ela estaria próxima de uma circunferência. Então, seria uma elipse de pequena excentricidade. E nada impede que alguns dos planetas que estão em órbita ao redor do Sol descrevam essa órbita elíptica de pequena excentricidade. Então, o cálculo, utilizando um movimento circular uniforme, também está correto, porque coincide com uma elipse de pequena excentricidade. Então, a circunferência também é uma elipse, tá? Só que de pequena excentricidade. Então, por exemplo, como é que você vai calcular o raio médio da órbita de um planeta? O que é o raio médio? A distância do centro do planeta ao centro do Sol. Se não é circular, ele está em um dos focos. Então, veja bem, se ele estivesse aqui no centro, e eu somasse a distância do periélio ao centro, mais a distância do afélio ao centro, e dividisse por 2, você teria o raio médio da órbita do planeta. Só que ele não está. E aí o que, que você faz? Como a elipse tem as mesmas características da circunferência, basta você pegar a distância mínima, que seria o raio quando ele está no afélio, no periélio, desculpe, e a distância máxima, que seria o raio quando ele está no afélio. Soma as duas distâncias e divide por 2, você vai ter o raio médio da órbita, como se fosse o raio aqui, a distância do centro do Sol até o centro do planeta, se ele estivesse no meio. Então, o mesmo valor. Então, você soma as duas distâncias, tá? A distância mínima quando ele está no periélio e a distância máxima quando ele está no afélio. E aí você vai conseguir calcular o raio da órbita, o raio médio da órbita desses planetas, tá?
Pessoal, vou desligar a câmera aqui, porque está aparecendo a mensagem aqui da internet novamente. Então, para melhorar a transmissão, tá bom? Mas é só abrir o microfone e ligar aí. Se tiver alguma dúvida, se travar, me avisem que a gente volta e repete. Beleza? Bom, então, como se calcula o raio médio da órbita dos planetas ao redor do Sol, no nosso sistema solar? Você pega a distância do periélio, do centro da Terra ao centro do Sol, lógico que isso aqui é uma estimativa, né? E faz também a estimativa da distância do afélio. E aí você soma as duas, divide por 2, você vai ter o raio médio da órbita do planeta. Por isso que é médio, tá? É uma medida aproximada da órbita do planeta. Aí você tem a disposição dos planetas do sistema solar. Sol, primeiro vem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Certo? O que a gente pode concluir em relação ao que a gente já viu até agora? Então, as observações gerais sobre esse estudo inicial aí, preliminar da gravitação universal. As 3 leis de Kepler são válidas para quaisquer sistemas em que os corpos gravitam em torno de um corpo central. Ou seja, nós temos a lei de Kepler para os planetas ao redor do Sol, porém a Terra ela tem a Lua, que gira e gravita ao redor dela. Então, a Lua ela também vai obedecer às leis de Kepler em relação à Terra. E isso vai acontecer com qualquer outro corpo que gravita em torno de um outro corpo que ocupa o centro ou um dos focos da elipse. Então, essas leis de Kepler são válidas para qualquer sistema, não apenas o sistema solar, mas qualquer sistema que nós tenhamos aí o corpo em órbita ao redor de um outro corpo celeste. As leis das órbitas não excluem a possibilidade da órbita descrita por um planeta ser circular, aquilo que eu falei no início, já que a circunferência é um caso particular de elipse. Então, por isso que nós utilizamos as fórmulas do movimento circular uniforme, tá? Já que a elipse, o movimento circular também é um caso de elipse, é um tipo de elipse. Se considerarmos circular a trajetória descrita por um planeta em torno do Sol, o raio médio da órbita corresponderá ao raio da circunferência e o período do movimento corresponderá ao período do movimento circular uniforme. Ou seja, o tempo que o planeta gasta para dar a volta ao redor do Sol, tá? No caso da Terra, por exemplo, 365 dias e mais 4 horas, esse tempo, ele é o tempo do movimento circular, independente do Sol estar ocupando um dos focos e da velocidade aumentar no periélio e diminuir no afélio. Então, uma coisa compensa a outra e no final você vai ter basicamente um movimento circular uniforme, certo? E no caso dos corpos orbitando ao redor da Terra, o ponto da órbita mais próximo da Terra recebe o nome de perigeu e o ponto mais afastado recebe o nome de apogeu, certo? Então, ponto, quando você está analisando em relação à Terra, planeta em que nós vivemos, o ponto mais próximo de órbita da superfície da Terra é o perigeu e o ponto mais afastado recebe o nome de apogeu. Ok? Bom, as leis de Kepler, elas descreveram geometricamente os movimentos, mas faltava explicar por que os planetas se moviam daquela forma, né? E aí veio a gravitação de Newton, que nós já falamos. Então, só para relembrar, a gravitação diz que 2 corpos se atraem com forças de intensidade proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Tá? F é igual a G vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. E G é a nossa constante de gravitação universal, que eu já havia dito para vocês, aproximadamente 6,67
vezes 10 a menos 11. Também já havia passado questões e exemplos utilizando essa lei fundamental aí da gravitação universal, certo? Então, Newton, ele observou que as forças eram mútuas, né? Nós também já falamos sobre isso. Então, a Terra atrai a Lua também atrai a Terra, com a mesma intensidade. A Lua gira ao redor da Terra devido à sua massa, que é pequena, tá? Mas a lei da gravitação, ela também pode ter outras implicações. Que implicações são essas? Que aplicações seriam essas? Então, por exemplo, utilizou-se essa lei de Newton para calcular a gravidade, por exemplo. Então, como é que foi calculada a gravidade da Terra? Como é que foi calculada a gravidade da Lua? Então, a intensidade do campo gravitacional, que no caso da Terra corresponde à nossa atmosfera, ela vai provocar uma força de atração capaz de fazer o corpo precipitar contra a superfície da Terra. Ou seja, todo corpo que estiver dentro da atmosfera, dentro do campo gravitacional da Terra, ele vai ser automaticamente atraído em direção ao centro da Terra. Então, ele vai cair em direção ao centro da Terra e vai inevitavelmente se chocar com a superfície. Essa força é a nossa gravidade, tá? E isso depende da intensidade gravitacional de cada planeta. Essa intensidade gravitacional, essa força gravitacional, ela é gerada justamente pela força que Newton estabeleceu, a força de atração gravitacional entre os corpos. Então, como é que se calculou a gravidade da Terra e dos demais planetas? Veja bem, força, nesse caso aqui, força de atração gravitacional, G igual a M1 vezes M2 sobre R ao quadrado, ela é exatamente igual a quem? Ao peso do corpo. Então, o corpo que está caindo em direção à superfície da Terra, ele está caindo por ação do seu peso, da força-peso. E essa força-peso, ela é igual à força de atração gravitacional desse planeta. A força de atração gravitacional é essa fórmula que nós já estudamos. E o peso vai ser o quê? A massa do corpo que está caindo, a massa do corpo 2, vezes a gravidade. Então, se você simplifica aqui, cancela a massa do corpo que está caindo, do corpo menor, você tem que a gravidade de qualquer planeta vai ser igual à constante de gravitação universal vezes a massa desse planeta dividida pela distância do ponto que você está analisando até a superfície, o centro da Terra, elevado ao quadrado. Então, essa fórmula serve para calcular a gravidade que está atuando no corpo. Caso você queira calcular a gravidade na superfície da Terra, que é o nosso caso lá, 9,8 metros por segundo ao quadrado, o que é que você está fazendo? Você está pegando, a distância vai ser o raio da Terra, certo? Então, o raio da Terra vai ser a distância, você vai determinar por essa equação aqui. Então, gravidade vai ser G vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, porque o corpo está na superfície. Caso o corpo esteja a uma determinada altura, então esse corpo aqui está na superfície, você vai calcular com essa forma. Se o corpo estiver aqui, ó, nesse ponto, ele tem uma altura em relação à superfície da Terra. E aí como é que você vai calcular? R mais H elevado ao quadrado, porque é o raio da Terra mais a altura que o corpo se encontra. Então a gravidade, a força gravitacional aqui em cima, ela vai ser o quê? Menor, um pouco menor do que aqui na superfície da Terra, porque você tem uma distância maior. E quanto maior a distância, menor a força. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Tá tranquilo aí? Bom, então o que eu falei para vocês, aqui, ó, a gravidade na superfície da Terra, tá? A Terra tem aproximadamente 6.000 quilômetros de raio. Então, se o corpo estiver na superfície, a gravidade vai ser de quanto? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se o corpo sobe a 13.000 quilômetros, tá? Então, o corpo subiu para 13.000 quilômetros. Quando ele sobe para 13.000 quilômetros,
o que vai acontecer? A distância total vai ser de 19 mil aproximadamente, e aí a gravidade vai cair para 2,5 metros por segundo ao quadrado. Quando ele sobe para 19.500, cai para 1,1. Se ele passar 26 mil quilômetros, ele já está fora do campo gravitacional, porque a atmosfera tem cerca de 30 mil quilômetros. 26 mil mais 6 mil, 32, ele está saindo do campo gravitacional da Terra. Está saindo da atmosfera e chegando no espaço. A gravidade já cai para 0,7 metros por segundo. E quando ele se afastar mais ainda do campo gravitacional da Terra, aí chega naquele estágio que nós conseguimos observar em alguns filmes, né? E até em algumas imagens de astronautas dentro do foguete, onde a gravidade é zero, e aí você observa os objetos flutuando dentro da nave espacial, porque não existe mais força gravitacional, certo? Gravitacional em relação à Terra. Ok? Tranquilo? Bom, comprovações da lei de Kepler. Então, a lei de Kepler ela foi comprovada, como eu havia dito lá no início para vocês, através da equação de Newton. Então, Kepler estabeleceu as leis, mas faltava provar e comprovar por que os planetas descreviam esse tipo de movimento. E aí, essa comprovação veio através de Newton, através das fórmulas de Newton. A fórmula de gravitação universal, força de gravitação, assim como as demais fórmulas que estabeleciam os movimentos na superfície da Terra. Primeira, segunda e terceira lei de Newton. Então, o que acontece? Se você combinar as três leis de movimento e a lei de gravitação de Newton, você demonstra que a terceira lei de Kepler está correta. Então, supondo que o planeta tenha uma órbita circular, aproximadamente circular, o que vai acontecer? A força gravitacional, ela faz papel de força centrípeta, né? Porque é ela que faz o planeta mudar de direção e sentido e descrever a órbita ao redor de um outro planeta. Então, é assim que a Terra descreve a órbita ao redor do Sol, é assim que a Lua descreve a órbita ao redor da Terra e os demais planetas ao redor do Sol também. Então, existe uma força de atração, só que essa força ela não é suficientemente grande para fazer com que a Terra se precipite contra a superfície do Sol. Assim como ela não é suficientemente grande para fazer que a Lua venha se chocar contra a Terra. Ela apenas muda a direção e o sentido da velocidade da Lua, fazendo com que a Lua gire ao redor da Terra. Assim como a força de atração entre o Sol e a Terra, ela apenas faz com que a direção da Terra mude, descrevendo uma órbita ao redor do Sol. Então, essa força, ela faz papel de força centrípeta, mudando a direção e o sentido da velocidade do planeta. Nós também já estudamos em movimento circular a força centrípeta, né? Força, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração, e a aceleração centrípeta nós já vimos que é V ao quadrado sobre R. Isso quer dizer o quê? Que a força centrípeta é mv ao quadrado sobre R, certo? Só que V, a velocidade de órbita do planeta, a velocidade do movimento circular, já foi estudada também, 2πr sobre t. E a força gravitacional, que é igual a centrípeta, G vezes m sobre d ao quadrado. Então, se você substituir essa velocidade aqui, eleva ao quadrado, vai ficar 4πr ao quadrado, sobre t ao quadrado. E depois você iguala essa fórmula aqui, você vai chegar nessa relação que t ao quadrado sobre r ao cubo é igual a 4π ao quadrado sobre gm. E π não é uma constante matemática, não vai mudar nunca. G é a constante de gravitação universal, também não muda. E m é a massa do planeta que está no centro da órbita, que também não vai mudar. Então está provando
que T ao quadrado sobre R ao cubo é sempre uma constante, como Kepler havia proposto, certo? Então, isso daqui é a aplicação da lei de Newton, comprovando que T ao quadrado sobre R ao cubo é uma constante, sempre, porque 4π elevado ao quadrado é constante, G é a constante gravitacional e M é a massa, que também é constante, certo? Entenderam isso aqui, gente? Vocês não precisam se preocupar em decorar isso aqui, tá? Vocês já sabem que T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a constante. Não precisa saber essa relação aí, 4π ao quadrado sobre Gm, porque isso aí é só para comprovar matematicamente que a lei de Kepler e a lei de Newton se complementam. Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Pode continuar? Estou esperando. Abre o microfone aí e me responde. Se alguém tem alguma dúvida, pode continuar. Pode continuar. Pode continuar, professor. Beleza, tá tranquilo, né? Então vamos lá. Bom, a lei da gravitação universal, ela também permite o cálculo da velocidade de órbita dos planetas. Então nós podemos determinar a velocidade orbital, tá? A velocidade que um planeta ou um satélite gira ao redor do outro corpo, tá? Então, por exemplo, mandei um satélite para Marte. Tem como a gente calcular qual a velocidade necessária para esse satélite entrar em órbita ao redor de Marte, tá? Então, existe um cálculo da velocidade orbital justamente a partir dessa relação de Newton. Então, para um satélite entrar em órbita ao redor da Terra, por exemplo, ele precisa descrever um raio circular ao redor da superfície da Terra. É como se ele caísse acompanhando o sentido da Terra, tá? O desnível da Terra. E aí ele vai estar sempre caindo ao redor da Terra e jamais vai se chocar contra a superfície, descrevendo a órbita ao redor da Terra. Como é que você vai calcular isso? Então, isso depende da velocidade de lançamento. Lembra lá na primeira unidade que nós falamos de lançamento oblíquo? Eu não me lembro se a gente ainda estava presencial, mas eu acho que sim. A gente ainda estava em sala de aula. Lançamento oblíquo. Aí deu exemplo lá, o cara chuta a bola sobe e desce. Então, ela descreve um arco de parábola. Então, você tem o cara chuta aqui, lança um objeto aqui, ele vai subir e vai descer aqui, descrevendo um arco de parábola. Se eu lanço com uma velocidade maior, ela percorre uma distância maior. Se eu lanço, vou aumentando a velocidade, ó, ela vai percorrendo uma distância cada vez maior, essa parábola. Existe uma velocidade que eu vou lançar e ela vai cair aqui, ó, exatamente em cima dessa linha tracejada. E aí ela vai descrever a órbita ao redor do planeta. Então, que velocidade é essa? É a velocidade que eu tenho que lançar o planeta não, desculpe. É a velocidade que eu tenho que lançar o satélite, tá? Para que ele atinja uma determinada altura e caia acompanhando o contorno da Terra, descrevendo então uma órbita ao seu redor. Então, nós já aprendemos a calcular isso. Como é que a gente calcula a altura máxima? Você pega as equações lá de lançamento vertical, pegando a componente Vy da velocidade. Lembra que subida é Vy, distância horizontal é Vox, porque a velocidade ela tem um ângulo aqui de lançamento. Então, se você determina qual é o ângulo correto para você lançar esse corpo, esse satélite, e a velocidade correta, o que vai acontecer? Ele vai cair atingindo aqui o ponto certo de entrar em órbita ao redor do planeta. Ah, professor, e como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso utilizando
essa equação de Newton. Então, força centrípeta vai ser igual à força de gravitação universal. Então, a velocidade ela tem que fazer papel de força centrípeta, certo? Provocar uma aceleração que faz papel de aceleração centrípeta, gerando uma força centrípeta. Que é força centrípeta? mv ao quadrado sobre r. E qual é a força que está gerando isso? A força de gravitação universal, que é g vezes m mzinho sobre r ao cubo. R ao quadrado, desculpe. Então, você vai novamente cancelar as massas do corpo que está em órbita, que no caso aqui é o satélite. V ao quadrado vai ser igual a g vezes m sobre r ao quadrado, porque r vai ser cancelado aqui com o quadrado, vai ficar apenas r. Então, v ao quadrado é igual a g vezes m sobre r. A velocidade vai ser raiz de g vezes m sobre r. Então, para saber a velocidade de órbita do satélite, eu pego a raiz da constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes o raio, que é a distância do centro do planeta até a altura que o satélite vai entrar em órbita. Certo? E como é que eu vou calcular esse raio, essa altura? Isso aí depende de características aqui, de onde ele vai ser lançado, para você usar aquelas equações de lançamento horizontal e determinar essa altura. Com a altura, conhecendo o raio da Terra, você acha o valor do R aqui, que é o raio da Terra mais a altura que o satélite tem que orbitar. Certo? Então, essa equação aqui, sim, vocês precisam saber, porque pode cair perguntas relacionadas com a velocidade de um satélite. Então, ele passa lá, por exemplo, o satélite entra em órbita circular ao redor da Terra a uma altura de 10.000 quilômetros. Calcule a velocidade orbital desse satélite. V igual a raiz de 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa da Terra, que ele vai passar lá na questão, dividido pelo raio, que é essa altura, você vai determinar o valor dessa velocidade. Certo? A lei da gravitação de Newton, ela determina essa velocidade inicial, né? E através dessa velocidade inicial aí de lançamento, é possível você calcular se o corpo vai retornar ou não para o planeta. Então é assim que, por exemplo, a NASA e qualquer outra estação espacial do mundo lança um foguete em direção ao espaço. Então o foguete ele precisa de uma velocidade correta de lançamento para que ele saia da atmosfera e não seja mais atraído com uma força suficiente para voltar na Terra. Então, isso é determinado através desse mesmo cálculo, e essa velocidade é chamada velocidade de escape, porque ele vai escapar da órbita ao redor da Terra e do campo gravitacional da Terra, e aí não corre mais o risco dele retornar à Terra. Então, para a Terra, tá, já que a gente conhece o valor da nossa atmosfera, que é aproximadamente 30.000 quilômetros, você vai calcular essa velocidade pela mesma equação que eu passei para vocês anteriormente. V é igual a raiz de 2gm sobre r, tá? E aí, você vai usar essa equação, calculando essa equação, você vai ter aqui, para a Terra, uma velocidade de escape de 11,2 km por segundo. Observe que está em segundos. Tem que ser uma velocidade muito grande. Então, se a velocidade for menor que 8 km por segundo, o corpo vai retornar para a Terra. Se a velocidade for maior ou igual a 11,2 km por segundo, ele não retorna para a Terra. Então, o que vai acontecer? Lançou um foguete para sair em direção à Lua, ele tem que ser lançado com a velocidade de, no mínimo, 11,2 km por segundo. Se não, ele vai retornar à Terra, independente da sua massa. Certo? Se você bota uma velocidade entre 8 km por segundo e 11,2 km por segundo, esse corpo ele nem vai retornar à Terra e nem vai sair. Então ele vai ficar girando em órbita ao redor da Terra. Foi aquilo que eu falei para vocês. É como se ele caísse
ao redor da superfície da Terra e ficar sempre caindo, descrevendo uma órbita circular ao redor da Terra. Porque ele está com essa velocidade aqui entre 8 km por segundo e 11,2. Então, lancei com velocidade menor do que 8 km por segundo para a Terra, o corpo retorna para a superfície da Terra. Lancei com velocidade maior ou igual a 11,2 km por segundo, ele não retorna para a Terra e vai em direção ao espaço, para onde ele foi lançado. E entre essas duas velocidades, ele gira em órbita elíptica ao redor da Terra. Ok? Satélite estacionário. O que é um satélite estacionário? Satélite estacionário é aquele satélite que acompanha o movimento da Terra. Então, a Terra ela tem um movimento em torno do próprio eixo. Então, ela gira, né, em torno do próprio eixo. Se ela gira em torno do próprio eixo, nessas 24 horas que ela leva para girar em torno do próprio eixo, o que, que vai acontecer? O satélite ele pode acompanhar esse movimento. Então, imagine que você tem aqui, ó, nesse determinado ponto aqui, que eu não sei qual é do mapa, vamos considerar que fosse o Brasil, a cidade de Vitória da Conquista, certo? Onde está apoiadas essas antenas. Quando a Terra gira, o satélite gira com a mesma velocidade. Então, se a Terra estiver nesse ponto aqui, o satélite vai estar nesse ponto. Se a Terra estiver nesse ponto, o satélite vai estar nesse ponto aqui. Então, ele vai exatamente acompanhar o movimento da Terra. E a gente vai ter a impressão, quem está aqui perto dessa antena, olhando para o satélite, vai ver o satélite no céu na mesma posição. E aí você tem a impressão que esse satélite está parado, estacionado. Então, nós chamamos esse satélite de satélite estacionário. Não que ele esteja parado, mas ele está em movimento semelhante ao movimento da Terra. Então, a velocidade dele relativa à Terra é zero. Então, em relação à Terra, ele está parado, tá? Mas ele está em movimento, acompanhando o movimento da Terra. Isso daí recebe o nome de satélite estacionário. Esses satélites de transmissão de sinais de TV, tá? de sinal de internet, são satélites estacionários, porque ele recebe de uma emissora e reflete nas antenas de captação nas cidades. Então ele não pode mudar de posição, porque se ele mudar de posição, o ângulo de reflexão ali, vocês já estudaram isso em óptica, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se ele mudar de posição, vai mudar a reflexão e não vai mais cair sobre a antena. E aí vai atrapalhar a transmissão ou não vai receber o sinal. Portanto, são satélites estacionários. Beleza? Então, eles estão parados. Observe que aqui está entre aspas, porque na realidade ele não está parado, ele está acompanhando o movimento da Terra. E para finalizar, as condições para que um satélite fique estacionado em órbita geoestacionária, seja um satélite estacionário. Sua órbita deve ser circular e contida no plano equatorial da Terra. Ele tem que estar ali na linha do Equador, tá? Seu período de translação deve ser igual ao da Terra, ou seja, 24 horas. Tá? E o raio da sua órbita deverá ser de 6,7 raios terrestres aproximadamente. Então ele tem que ser lançado aqui a 35.840 quilômetros. Até esse valor, ele consegue entrar em órbita estacionária ao redor da Terra. Beleza? Dúvidas? Então, meus queridos, deixa eu só tirar uma foto aqui da frequência de vocês, nosso tempo vai acabar. E aí, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar agora nesse minutinho, então mandar para mim a pergunta lá no WhatsApp, que depois eu respondo vocês com calma. Beleza? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida? Então, obrigado pela presença de vocês, pela participação. Na próxima aula, a gente continua, tá? Vamos falar lá de equilíbrio, que eu falei para vocês, e torque. Valeu? Obrigado, galera. Bom dia. Bom restante de dia para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu, galera. Tchau, tchau. Bom dia para todos.